Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre vibrações em mãos e braços, segundo a NH10, né? Mas eu vou pegar um exemplo que tem lá e a gente vai tentar explicar esse exemplo. Então vamos lá, como é que ele trabalha na NH10. Ele coloca lá o seguinte, ó. Pela manhã, um determinado trabalhador realiza o desbaste de 18 placas de granito, gasta em cada placa 12 minutos. Então, tem 18 placas, vai lá, vai fazer o serviço dele, e cada placa 12 minutos, tá? Sendo gastos, em média, 3 minutos para a troca de uma placa desgastada pela seguinte. Então, ele tem um intervalo entre cada placa dessa de 3 minutos. Ok, isso ele faz pela manhã. À tarde, ele realiza a operação de polimento de 9 das placas desbastadas. Então, de manhã ele faz 18, ele pega 9 dessas 18 e faz o serviço dele. O tempo médio de polimento está em torno de 27 minutos, tá? Sendo gasto também, em média, 3 minutos para a troca de uma placa polida pela seguinte. Esse intervalozinho de uma placa para outra em torno de 3 minutos, ok? Então, ele tem um serviço pela manhã e ele tem um serviço pela tarde. Os dois têm vibração. A alternativa adotada para avaliação da exposição a vibrações foi considerar duas componentes de exposição, sendo uma correspondente à operação de desbaste de cada placa, com duração média de 12 minutos pela manhã, e a outra relativa à operação de polimento, com duração média de 27 minutos pela tarde. E aí ele fala de componente de exposição. Bora ver o que está lá escrito na NH10 sobre isso. Componente de exposição é parte da exposição diária que pode ser representada por um único valor da aceleração resultante de exposição parcial AREP. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma componente, ele vai pegar lá uma componente é pela manhã e o outro componente é pela tarde. Só que a componente da exposição pode ser decorrente de uma única operação ou consequência de duas ou mais operações executadas de forma quase que não sai, sequencial. Então, qual é a ideia aqui? Se ele fizesse só uma coisa, só teria uma componente e está resolvido. Só que aqui ele faz dois serviços, né? E dois serviços em horários diferentes. Então, eu vou pegar uma componente de exposição pela manhã e uma componente de exposição pela tarde. Continuando nossa história. No estudo da primeira componente de exposição, decorrente da execução da operação de desbaste, foram feitas medições em 8 repetições selecionadas de forma aleatória. Lembra lá? Ele faz 18 placas de granito. Só que eu vou pegar uma amostragem, não peguei as 18, eu fiz a avaliação lá, fiz a medição em 8 para ter uma amostral. Tá? Coloquei o equipamento e medi em 8. E aí, só para a gente lembrar também a questão dos eixos. Então, para a gente lembrar que para mãos e braços, o eixo X é de cima para baixo, né? Na vertical. De cima para baixo não, na vertical. O eixo Z é para frente, assim, em relação ao punho, tá aqui na imagem. E o eixo Y é para lateral, tá? Então, só para a gente entender isso, tá? X, Z para frente e para trás e Y nas laterais. Ok. Então, eu coloco o equipamento e vou pegar essas informações. Por quê? Porque eu vou precisar da aceleração média resultante. Bora ler aqui o conceito e depois a gente comenta. Corresponde à raiz quadrada da soma dos quadrados das acelerações médias medidas segundo os três eixos ortogonais, x, y, z, definida pela expressão que segue. Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar da aceleração média no eixo x. Lembra? Na vertical. Eu vou precisar no eixo y, na lateral. E eu vou precisar no eixo z, para frente e para trás. Só que ainda tem um f aqui, um fator de multiplicação. Não é um problema, porque aqui vai ser 1, tá? Então não vai fazer diferença. 1 vezes esse valor vai dar ele mesmo. Vou pegar cada valor desse ao quadrado, tá? Somo e depois eu tiro a raiz. Não entendi, professor. Te acalma com a matemática. Bora lá que você vai entender agora. Vamos pegar então, coloquei equipamento e obtive que o eixo X, a aceleração média, deu 3,9. No eixo Y deu 3,4 e no eixo Z deu 2,8. Ok? Então, eu obtive os três valores em cada eixo. E aí, vou jogar na equação. Então, o que vai acontecer? 1 vezes 3,9, que é o eixo X, 1 vezes 3,4, que é o eixo Y, 1 vezes 2,8, que é o eixo Z. Eleva ao quadrado, cada um deles, tá? Tiro a raiz, deu 5,88, que é aproximadamente 5,9. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando uma exposição dessa. Vamos voltar lá para o início para você entender. Lembra que ele faz isso aqui 18 vezes? Tá?
Eu estou pegando uma das vezes. Então, 12 minutos ele demorou uma, né? Então, uma vez que ele fez, eu estou fazendo essa avaliação. E aí, nessa única avaliação que eu fiz, deu esse valor de 5,9. Só que, na verdade, essa é a primeira. Lembra que ele falou que ele fez 8 das 18? Então, na segunda deu 5,2, na outra deu 5,7, 5,5, 5,8, 5,1, 5,3, 5,5. Então, eu tenho a aceleração média para cada um dessas amostras que eu peguei. Só que eu preciso de um valor único. E o que eu faço, então? Eu preciso da aceleração resultante de exposição parcial. Este parâmetro poderá ser resultado de uma média aritmética das acelerações médias resultantes obtidas cada vez que a componente de exposição é repetida. O que é isso aqui? Eu não estou fazendo a avaliação da aceleração resultante pela manhã, por isso que é uma aceleração resultante de exposição parcial, porque depois eu vou ter que fazer a mesma coisa para o serviço dele à tarde. Então, eu vou fazer a aceleração de exposição parcial pela manhã, o AREP pela manhã e o AREP pela tarde. Como é que eu faço isso? Facílimo. Eu pego esses valores aqui, ó, e somo e divido por 8. Não são 8 amostras? Então, só fiz somar eles e dividir por 8. A média da aceleração resultante de exposição parcial é 5,5. É o valor pela manhã. Matamos amanhã. Só que no estudo da segunda componente de exposição, relativa à execução da operação de polimento, foram feitas medições em 5 repetições das componentes selecionadas de forma aleatória. Tá? Então, bora voltar. Lembra que pela manhã ele faz 18, mas pela tarde ele faz 9 placas. Tá? Dessas 9 placas, nós não pegamos as 9. A gente só pegou quanto? A gente pegou 5. Tá? Pegamos 5. Então, aqui estão os valores. Então, o que eu ia fazer? Fazer esse cálculo aqui para cada uma das 5 que a gente vai medir à tarde. Tá? E aí deu 4,2, 3,6, 3,9, 4,5, 3,8. Só que eu preciso do AREP, né? Eu preciso da aceleração resultante de exposição parcial. O que eu faço? Somo e divido por 5. Na hora que eu somei e divido por 5, deu 4. Então, eu já tenho o AREP da manhã, eu já tenho o AREP da tarde. O parcial da manhã e o parcial da tarde. Tá resolvido agora, né? O que eu faço agora? Tem que ter o total, né? Um detalhe que a gente tem que lembrar. Neste exemplo, deve ser observado que a jornada de trabalho corresponde a 9 horas, ou seja, 540 minutos. Então, o cabra trabalha 9 horas nesse dia que a gente avaliou e significa 540 minutos de exposição. A gente precisa desse valor em minuto. Vamos, então, para a aceleração resultante de exposição. Eu já tenho as parciais, agora bora para a resultante. Como é que eu calculo a resultante? Raiz de 1 sobre, não são 9 horas, 540? Então, esse tempo total, 1 sobre 540, vezes, aí eu abro aqui, ó. Lembra que ele fez 18 repetições pela manhã? Ele fez 18 repetições e a média que a gente achou foi 5,5, elevado ao quadrado. E cada repetição dessa dura 12 minutos. Então, matei aqui amanhã. E à tarde? Ele fez 9 repetições, a média de aceleração deu 4. E ele demora em cada vez que ele faz essa repetição aqui, 27 minutos em cada uma. Então, faço o cálculo agora. Ao fazer o cálculo, deu 4,393 metros por segundo ao quadrado. Já tenho a aceleração resultante para essas 9 horas. Só que tem um problema. Olha aí. A determinação da aceleração resultante de exposição normalizada é feita como estabelecido a seguir. Existe um tempo padrão normalizado, que é de 8 horas. Eu sei que 9 é tanto, mas na hora que eu for comparar com o limite de tolerância, eu vou comparar o AREM, que é uma exposição normalizada para 8. Então, bora converter esse ARE para o AREM. Como é que eu faço isso? Também é fácil, isso é mais fácil ainda. Eu pego o valor do ARE, que nós já temos, 4,393, multiplica pela raiz do tempo que ele fica exposto às 9 horas, ou seja, 540, dividido pelo tempo que ele de 8 horas, 480. Ao fazer esse cálculo, dá 466, aproximadamente 4,7 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração resultante de exposição normalizada, o AREM, ok? Para 8 horas. Mas isso aqui é muito ou é pouco? Não sei, bora ver agora. Tem um critério de julgamento e tomada de decisão. Se der de 0 a 2,5 aquele valor, é aceitável. No mínimo, manutenção da condição existente. Tá? Então, tá tranquilo. Se der de 2,5 a 3,5, já está acima do nível de ação.
no mínimo a adoção de medidas preventivas. Se fizer de 3,5 a 5, já é uma região de certeza. Não chegou no limite de exposição, mas já está ali um pouco acima, muito mais acima do que deveria do nível de ação, né? Então, a adoção de medidas preventivas e corretivas visando a redução da exposição diária. E se der acima de 5, está acima do limite de exposição, adoção imediata de medidas corretivas. O nosso valor deu quanto? 4,7. Está aqui, ó, na região de certeza. Então, tenho que implantar medidas preventivas e corretivas. Recomendo, para quem tem um pouquinho de dificuldade com matemática, anota os valores todos, tenta fazer aí na calculadora e vê se bate nos resultados. Se tiver alguma dificuldade, entre em contato aí pela descrição, pelos comentários, tá? Como você sabe, todo vídeo tem a indicação de um livro. E o livro que eu vou indicar hoje é o Higiene Ocupacional ao Alcance de Todos, da editora RTX Ambiental, e os autores Rosenberg Rocha e Marcos Bastos. Ah, um detalhe. Eu vou tentar fazer na próxima semana o outro exercício, que é um pouquinho diferente desse aqui, para fixar melhor a informação. Qualquer coisa, a gente ainda vai falar também da vibração de corpo inteiro. Eu comecei por esse, mas eu pretendo falar também sobre vibração de corpo inteiro. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.